Espero que todos e todas estejam bem, nesse friozinho gostoso e nesse tempo maravilhoso de louvor a Deus, de louvor ao nosso Senhor, ao amado das nossas almas. Minha oração é sempre para que todo esse culto, toda essa atmosfera que nós estamos experimentando aqui, que você experimente tudo isso com toda integridade, com toda a plenitude dessa experiência aí no seu lar. Minha oração é para que você possa desfrutar desse tempo e fazer a tua experiência de Deus na tua casa, com os seus, ou quem sabe, unido através do vínculo que há no Espírito Santo com a igreja de Cristo Jesus. Te convido a orar comigo mais uma vez nessa noite. Pai de amor, Deus de amor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento de culto que nós estamos tendo aqui, Senhor. Obrigado pela tua igreja, obrigado, Senhor, por essa casa de oração, obrigado pela tua presença nas nossas vidas, nos nossos corações, obrigado pela tua realidade, obrigado pela tua manifestação, obrigado pela tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, pela densidade da tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ser um Deus vivo, real, um Deus que se move, sopra hoje em nossas vidas. Obrigado por essa noite. Mais uma vez, nós humildemente te pedimos, sopra sobre nós do teu Espírito e nos ilumina para compreender as Escrituras, Senhor. É o que nós humildemente te pedimos como igreja, como comunidade de Jesus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 31 de outubro de 1517. Ontem nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. 503 anos em que Martinho Lutero, o monge agostiniano, ele foi até a capela de Wittenberg e afixou ali na porta daquela igreja suas 95 teses contra as indulgências. Uma prática comum na época. Os doutores, os mestres em teologia daquela época, eles tinham esse hábito de irem até uma igreja, fixarem ali teses, promovendo um debate, uma discussão pública, muitas vezes e prioritariamente acadêmica, a respeito de questões teológicas. Só que essa não foi uma vez qualquer, essa não foi definitivamente um dia qualquer. Um dia antes de um grande feriado, Martinho Lutero coloca essas teses ali, e como disse Richard Popkin, um filósofo, ele disse que o Lutero abriu a caixa de Pandora. Ele vai dizer da modernidade, mas definitivamente ele abriu um tipo de caixa que é impossível de fecharmos novamente. Isso produziu movimentos, situações e questões que mudaram de maneira categórica o rumo da igreja cristã no mundo. E quando a gente fala de reforma protestante, isso aqui daria com certeza um assunto muito rico e muito proveitoso, de quem sabe ser trabalhado um dia de maneira bastante exaustiva e rigorosa no IBQ Educação, nas nossas manhãs de estudo. Mas, grosso modo, eu diria que é um movimento extremamente complexo que não dá para ser reduzido ao dia em que Martinho Lutero fixou as teses na igreja. É um movimento plural, com muitas ramificações inclusive que não datam de 31 de outubro para frente, mas para trás também, porque existiam movimentos de reforma anteriores ao próprio Lutero. Um movimento com muitos nomes: Lutero, Calvino, Zwinglio, e antes de Lutero, John Wycliffe,
John Huss e tantos outros que participaram desse movimento. E é um movimento, meus irmãos e irmãs, do qual nós fazemos parte, nós somos herdeiros, nós bebemos dessa fonte. E em um certo sentido, por mais que a gente se intitule evangélicos, a gente pode se intitular também protestantes, se discernirmos adequadamente o que significa a reforma protestante do século XVI. É um movimento que criticou e desafiou as mais altas hierarquias do clero católico apostólico romano. No caso aqui, bateu de frente com o Papa da época. É um movimento que criticou, que desafiou o luxo do clero. Não é só questão de debate metafísico e teológico e teórico. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com grana, tem a ver com a maneira como a igreja se portava no mundo. Tem a ver com luxo, tem a ver com regalia, tem a ver com privilégios de uma classe clerical que lutava desesperadamente para fazer a manutenção das suas próprias regalias. E dentro desse espaço, dentro desse movimento, dentro desse contexto, pessoas se levantaram contra isso de dentro da igreja, porque é sempre bom lembrar, talvez alguns aqui não consigam, talvez fazer a associação de uma maneira tão clara, mas Martinho Lutero, meus irmãos e irmãs, era católico, apostólico, romano, fazia parte dessa tradição, e nunca teve o interesse de sair dessa tradição, mas ele tinha o interesse de reformar, de colocar o dedo em algumas feridas, e muitas delas relacionadas a pessoas poderosas que faziam parte da alta hierarquia da igreja. Era também um movimento que obviamente criticava a teologia vigente, criticava a teologia que era espalhada e disseminada para o povo. Então tinha o dedo também em questões aí relativas à interpretação bíblica, compreensões teológicas e etc. Era um movimento que denunciava a exploração espiritual do povo. Isso aqui é muito importante. A preocupação de Lutero não é simplesmente com a alta teologia do magistério e as discussões que são feitas dentro dos grandes e bonitos gabinetes pastorais, ou quem sabe das grandes bibliotecas ali, dos prédios da religião cristã instituída da época. A preocupação de Lutero é com o povo, com as pessoas, com os simples, com os humildes. Esses reformadores estão preocupados com isso, porque o povo, uma vez que não tem conhecimento, que não tem acesso ao texto em língua popular, o povo é facilmente levado, manipulado, explorado para se construir catedrais, para se juntar dinheiro. E nas campanhas de antigamente do século XVI, esses reformadores falaram, não, tem um limite ético, moral, não dá para engolir. O tal do João Tetzel, que era um que estava próximo ali do contexto de Lutero, que dizia, olha, quanto antes a moedinha cai no cofre de Roma, mais rápido o teu parente falecido sai do purgatório e vai para o céu. Então, poxa vida, você quer o que do seu parente? Você quer que ele vá que ele fique no purgatório, naquele dilema, se vai ou não vai entrar ali na catedral celestial? Então você paga, você bota o seu dinheirinho aqui no cofre. Lutero não topava esse tipo de barganha, Lutero não topava esse tipo de campanha, Lutero não topava esse tipo de lógica, de mecânica, que explorava as emoções pessoais, as emoções preciosas de pessoas comuns, desesperadas, preocupadas com a sua salvação, com a salvação dos seus parentes.
Por isso também o movimento da reforma protestante, ou dessas reformas protestantes, a gente pode dizer que também tocaram no acesso e na participação do povo. Uma vez que houve um grande engajamento, e esses movimentos todos estão vinculados a traduções da Bíblia e o acesso do texto ao povo, para que eles possam fazer de fato aquilo que a gente tanto diz e tanto se orgulha como protestante, o famoso livre exame. Como que vai ser livre o exame de um texto que está escrito em latim? Como que vai ser livre o exame de um texto que não tem em português? Como que vai ser livre o exame de um texto que não está na minha língua? Lutero botou o dedo nisso, os reformadores botaram o dedo nisso, para transformar o texto numa língua acessível ao povo, para que o povo em posse do texto pudesse ver lá o padre, o pastor, o bispo, sei lá quem, e dizer, ó, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. Então é um movimento de resgate do lugar e do papel do povo na participação da igreja. Esse movimento ele produziu doutrinas, ideias, pensamentos altamente sofisticados e fundamentais para a nossa compreensão teológica. Quer ver um exemplo? Sacerdócio universal dos crentes. Preguei sobre isso no começo da pandemia. Acredito que talvez alguns aqui vão se lembrar. Todo mundo é sacerdote diante de Deus. Poxa, mas eu não sou pastor. Eu não sou pastor com teologia. Eu não sou pastor com mestrado, com doutorado. Eu não sou pastor da ordem dos pastores batistas. Meu irmão e minha irmã, você é sacerdote diante de Deus, tanto quanto eu, tanto quanto qualquer outro. Não existe a menor distinção entre nós, a não ser talvez em função e em dom. Porém, diante de Deus, eu e você, todos somos completamente iguais. Não tem essa ideia de separação de quem é clero e de quem é laicado, leigos. Não tem isso. Acabou isso aí. Acabou. A reforma protestante fez com que isso acabasse. Pelo menos tentou. Pelo menos tentou. Mas se a gente quer entender isso, a gente precisa levar isso a sério. Sacerdócio universal dos crentes. Outra doutrina fundamental, famosa justificação pela graça mediante a fé. Você não é salvo pelo dinheiro que você coloca em algum lugar. Você não é salvo pelo dízimo. Você não é salvo porque você foi até alguma igreja. Você é salvo pela graça mediante a fé. Ninguém pode, ninguém consegue, ninguém detém nenhum tipo de poder para gerenciar a tua salvação, a não ser o Espírito Santo, a não ser Deus, Jesus Cristo, a não ser a Trindade. Mas você é salvo exclusivamente pela graça. A reforma produziu também uma inversão de autoridade, gente, radical. Até então, a tradição, o magistério, tinha uma autoridade mais elevada do que as escrituras. A reforma protestante fez o seguinte, inverteu isso. A revelação bíblica, ela é superior à tradição, ao magistério, ao Papa, ao pastor André da Igreja Batista em Quitaúna, de qualquer um. Inverteu. E a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências dessa inversão. E outro parêntese importante para a gente não se enganar e não se iludir. A reforma protestante não acabou com a tradição. A tradição permanece. Tem igreja protestante que, por exemplo, até hoje em dia batiza criança. Talvez a explicação teológica seja diferente dos católicos, mas tem um lastro, tem uma proximidade em relação a isso. Existem discussões entre os reformadores, e discussões ainda muito mais complicadas aqui, que eu não vou nem comentar para não escandalizar ninguém, que os reformadores fazem, discutem. Resgate da ênfase da salvação pela graça mediante a fé. Autoridade da palavra de Deus acima da tradição. E o resgate da ênfase em Cristo.
Solos Cristo, né? Está tudo aqui o solas. Somente a graça, somente a fé, somente a palavra, somente Cristo, etc. Mas a reflexão que eu quero fazer nessa noite com os irmãos, com as irmãs, tem a ver com a espiritualidade que norteia a reforma protestante. Como será que eu, André, posso me dizer e me entender e me compreender como um herdeiro da reforma protestante e, portanto, em um certo sentido, como um protestante, à luz da minha espiritualidade? Que tipo de espiritualidade que eu tenho que viver, que eu tenho que manifestar, que eu tenho que ter, para de fato eu estar vinculado a essa tradição que para nós é tão cara e que a gente comemorou ontem 503 anos? Qual é o tipo de solo em que essa espiritualidade ela nasce, ela brota na minha vida? Então, para além de uma discussão meramente histórica, conceitual e teórica e teológica, eu quero trabalhar nessa noite e pensar a espiritualidade protestante. E quem sabe, mediante essa reflexão, você ao final possa olhar para si mesmo e tentar entender o quão protestante você é. Ou você não é. Ou você achava que era e não era. E assim por diante. Em primeiro lugar, é um tipo de espiritualidade, gente, comprometida radicalmente com o Evangelho. Radicalmente com o Evangelho. Por isso que eu leio Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Um texto caríssimo para Martinho Lutero. O Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse texto, eu já disse isso para vocês, mas eu vou repetir nessa noite. É um texto que apavorava o coração de Lutero. Porque quando ele olhava esse papo, essa conversa do Paulo sobre justiça de Deus, ele pensava num Deus carrasco. E somente depois que ele foi iluminado pelo Espírito e esse texto ganhou vida no coração dele, ele pôde compreender o verdadeiro sentido do que significa justiça aqui. Ele pôde compreender o sentido e o significado do que significa o Evangelho. E é dessa tradição interpretativa e de compreensão, especialmente desses 2 versículos, do qual nós somos herdeiros. E ele olha para o texto, ele percebe o texto com um novo olhar, a partir de uma experiência que a gente vai destacar já já, e ele assume um compromisso radical, um compromisso completo, um compromisso que ninguém poderia desfazer. Compromisso esse com o Evangelho, ou seja, com as boas notícias de Deus para o mundo. Em quem? Em Jesus Cristo. Se nós quisermos ser de fato pessoas que vivem e desfrutam de um tipo de espiritualidade genuinamente protestante, você precisa entender que você não pode abrir mão, nem por um segundo sequer, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você não pode perder do teu horizonte, da tua vida, da tua espiritualidade, da tua alma, do teu coração, o fato de que existe um Deus que se revela em Cristo Jesus e é obcecado por te salvar, é obcecado por te dar boas novas, para te dar uma boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus
poder que salva, poder que transforma, poder que nos transforma em filhos amados do Senhor. É um tipo de poder que pode se manifestar em situações de vida que eu e vocês todos, se somássemos os nossos exemplos de desgraça, de moralidade, situações que com certeza me escandalizariam e te escandalizariam. O Evangelho, ele é um tipo de poder, ele tem um poder nele, que é capaz de salvar pessoas nesse tipo de condição hipotética, que eu estou tentando conjecturar aqui a partir do máximo que eu consigo perceber e pensar em alguém perdido. O Evangelho é o poder de Deus, não é o poder meu, não é o teu poder, não é o nosso poder, é o poder de Deus para salvar. É uma boa notícia radical, boa notícia para preso, boa notícia para imoral, boa notícia para pecador, uma boa notícia. E o Evangelho, obviamente, nós precisamos compreender sempre à luz de Cristo. É por isso que eu cito aqui hoje a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que quando trabalha a temática Bíblia, o ponto 7 diz assim sobre a Bíblia: ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque se não for lida a partir desse paradigma que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho pode se transformar em má notícia. A boa notícia pode se transformar ainda na lápide da desgraça humana. Por isso, se nós quisermos desfrutar de uma espiritualidade genuinamente protestante, nada vai roubar do nosso coração, da nossa vida, o compromisso radical com o Evangelho de Jesus Cristo. A boa nova que há em Jesus de Nazaré. Segundo lugar, a espiritualidade protestante me parece, à luz da história da reforma, dos movimentos de reforma, especialmente do século XVI, um tipo de espiritualidade que não admite, em hipótese alguma, a usurpação da genuína autoridade. Não admite a usurpação da genuína autoridade. A nossa autoridade está numa revelação que transcende as pessoas, que transcende as autoridades eclesiásticas, que transcende seres humanos, que transcende pastores, pastoras, bispos, apóstolos, etc. Por isso, se nós quisermos desfrutar e viver uma espiritualidade genuinamente protestante, eu vou usar esse exemplo que eu acho que vai ser claríssimo para vocês. Vocês não podem se submeter a uma autoridade humana de uma maneira acrítica, de uma maneira não refletida, de uma maneira não pensada, porque você tem acesso à revelação e você não pode admitir ser subjugado por homens que dizem falar em nome de Deus. Exemplo, você me procura e diz assim para mim: pastor, olha, eu estou me mudando, estou indo para outra cidade, eu estou me mudando de São Paulo, estou indo para um lugar um pouco mais distante, e, poxa, eu estou pensando em ir para uma outra comunidade que é mais próxima da minha casa, minha família está lá, etc e tal. Aí o pastor vira para você e diz assim: poxa, meu irmão, você tem certeza dessa decisão? Você já orou? Você já orou? O que você acha que Deus vai achar disso?
aqui, nessa comunidade que investiu na tua vida, cuidou de você, que ama você. Você está sob a nossa autoridade, sobre a minha autoridade espiritual aqui, protegido, guardado no Senhor. Satanás não tem força contra a tua vida. Nenhuma seta do maligno está te atingindo porque você está aqui nesse lugar. Porque você está sendo alimentado aqui pela palavra de Deus. Você tem certeza que você vai para outro lugar? Um pastor que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar? Uma denominação aí que não sei qual é? Você tem certeza disso? O que significa esse exemplo que eu estou contando? Isso aqui, obviamente, é aquilo que a reforma denuncia. É uma manipulação espiritual. Agir assim com uma pessoa, percebe como a sutileza de tudo aqui que eu comentei. Isso é uma exploração espiritual. Eu estaria manipulando você. E se você é alguém genuinamente protestante, você me mandaria me catar. Você fala, pastor, vai se catar. Ele viraria as costas e ia embora. E nunca mais voltaria para essa igreja. Desculpa a expressão, mas é dentro desse tom que um protestante agiria. Em que sentido? No sentido de que não há autoridade absoluta e suprema. Porque a autoridade é Jesus. A autoridade é a revelação de Deus para nós em Cristo. Essa é a autoridade. Não tem homem, não tem mulher, não tem ungido, não tem ungida, não tem bispo, não tem papa, não tem pastor, não tem pastora, não tem semibispo, semideus, nada. Porque a autoridade máxima é o Senhor. E ninguém pode usurpar esse lugar. Então, uma espiritualidade genuinamente protestante não aceita esse tipo de tom. Que papel é esse de autoridade espiritual? Eu sou pastor na perspectiva de um dom que eu tenho para compartilhar com essa comunidade. E eu não sou ingênuo de achar que 100% da comunidade se sente pastoreada por mim. Agora, aqueles que têm a vontade, o interesse, o desejo de partilhar comigo de um dom espiritual, que eu creio, graças a Deus, que a maioria, eu tenho o privilégio de pastorear. E essa autoridade que eu exerço está dentro dessa perspectiva do meu dom. Eu não sou dono de ninguém, não tenho autoridade para manipular as emoções alheias, para mexer e brincar com você, ser irresponsável com você. E eu te aconselho a não se deixar levar por nenhum desses, que desejam fazer exatamente isso. Porque a autoridade está em Cristo, está na revelação em Cristo Jesus. E quando a reforma coloca a revelação acima da autoridade eclesiástica, acima da tradição da igreja, o que a reforma faz é o seguinte: ela relativiza todo tipo de autoridade humana. A minha autoridade sobre a vida de vocês, ela está longe de ser absoluta, ela é relativa. Relativa se você deseja e quer que eu seja o seu pastor e te pastoreie. Ela é relativa, ela não é absoluta. Não sou dono da igreja, não tem pastor que é dono da igreja, porque a igreja é de Jesus. A igreja não tem dono. E olha, ainda mais nós batistas, herdeiros de ramificações dessa reforma, a gente não se dobra diante de nenhuma autoridade. A gente escuta todo mundo, analisa à luz da palavra, à luz da revelação, e ponto final. Uma espiritualidade que não admite usurpação da autoridade com A maiúsculo. Terceiro lugar, a espiritualidade protestante é um tipo de espiritualidade capaz de pensar o seu respectivo mundo. Do que adiantaria se eu pregasse aqui
por um mês, uma série de sermões sobre o problema das indulgências. Você está tendo problema com a indulgência, você está vendo alguém falar sobre indulgência, você está vivendo num mundo em que você tem uma igreja toda poderosa que está vendendo indulgência. Não. Por quê? Porque a indulgência é um problema do Lutero, do século XVI. E se você tiver, no meu ponto de vista, a alegria de poder ler as 95 teses inteiras, em um certo sentido, quem me falava isso era o professor Jonas Machado, a gente fica até um pouco desconfortável, porque você lê as 95 teses, parece que ele está falando de algo que não diz respeito a gente. É lógico que não, diz respeito ao século XVI, século XVII, século XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Se a gente quer desfrutar de uma espiritualidade, não transpor a história para cá, a gente precisa entender que a espiritualidade protestante ela é capaz de refletir e pensar o seu respectivo mundo. Então a gente não precisa discutir as indulgências, a gente precisa discutir o nosso mundo, o nosso contexto, a nossa situação. Quais são, por exemplo, as situações em que o povo é explorado espiritualmente, dentro das configurações que nós vivenciamos e testemunhamos hoje em dia? Uma série de situações importantes para a gente discutir, para a gente pensar. E um protestante digno é alguém que pensa o seu próprio mundo. Que tipo de situação social que a gente vive, experimenta e se depara, especialmente quando você vai para fora da igreja Batista em Quitaúna, por exemplo. Quais são os seus dilemas no trabalho, na sua profissão? Quais são os dilemas sociais, de injustiças, de fome, pobreza, etc.? Quais são os dilemas sociais e relacionados, por exemplo, a racismo e etc. Esses são problemas nossos. E um protestante que se preze é um protestante cuja espiritualidade está comprometida com a concretude da vida, para pensar o nosso mundo. O que a revelação pode me iluminar e me instruir a respeito disso que eu estou vendo, não em relação ao que eu estou lendo do século XVI. Isso é fundamental para nós pensarmos a nossa espiritualidade protestante. Em quarto lugar, a espiritualidade protestante, ela não abre mão de ser experimentada por todos. A espiritualidade protestante não abre mão de ser experimentada por todos. Por quê? Porque a espiritualidade protestante, ela não é em si, especialmente eu estou falando a partir da experiência de Martinho Lutero, ela não é racionalista. O que você quer dizer, pastor? Quero dizer o seguinte, que o problema de Lutero não é um problema resolvido dentro de sala de aula. O problema de Lutero não dá para resolver com um grego melhor para ler as Escrituras. O problema de Lutero não dá para ser resolvido com o EBD, com a escola dominical. O problema de Lutero não é falta de leitura, não é problema de exegese, não é problema teológico, teórico, metafísico, racional. O problema de Lutero é emocional. Porque o Lutero, a crise dele é porque ele não se sente perdoado por Deus. Ele não se sente tendo acesso à salvação. Ele não se sentia tendo acesso à graça e à misericórdia de Deus. Ele não se sentia se relacionando com um Deus misericordioso. Porque ele lia Romanos, ele falava assim, esse Deus aí é o Deus da justiça, e Ele vai me castigar, Ele vai me punir, Ele vai me destruir, porque olha o pecador que eu sou.
Eu já subi escada de joelho, não deu certo. Já fiz promessa para santo e não deu certo. Já me confessei para o padre e não deu certo. Já fiz penitência e não deu certo. Tudo aquilo que a igreja me forneceu de caminho para eu me sentir em paz, eu fiz, e eu me sinto ainda atormentado, condenado por um Deus que quer pesar a mão sobre mim. O antigo Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, ele disse o seguinte sobre Lutero. Olha que interessante. Esta pergunta que desinquietava Lutero, qual pergunta? Qual é a posição de Deus a meu respeito? Como apareço a seus olhos? Deve tornar-se de novo, certamente numa forma diversa, também a nossa pergunta. Aí ele conclui assim a frase: não acadêmica, mas concreta. A pergunta de Lutero, qual é a posição de Deus a meu respeito? Percebe que não é uma questão teórica. Qual que é a posição de Deus em relação à humanidade? Qual é a posição de Deus em relação a um ser humano que está vivenciando? Não é em tese. É qual é a posição de Deus em relação a mim? E o Bento XVI, ele é cirúrgico aqui. A questão não é acadêmica, não é teórica. A questão é pessoal, é existencial, a questão é da alma do Lutero. E é maravilhoso perceber que quando Lutero é iluminado pelo Espírito, lê novamente o texto que ele tanto conhecia e entende que Deus o justifica pela graça, mediante a fé, ou seja, a justiça de Cristo, a justiça que foi feita em Cristo Jesus, o justo, o Filho de Deus, aquele que foi morto sem pecado. A justiça de Jesus de Nazaré é imputada no coração de Lutero. E ele vai escrever o seguinte sobre essa experiência que ele tem. Ele diz assim: eu senti como se os portões dos céus tivessem sido abertos para mim. Por isso, se você quer desfrutar de uma espiritualidade genuinamente protestante, a salvação, a paz de Deus, a certeza de que você é amado, a certeza de que você é amada, a certeza de que você está em Cristo, a certeza de que nada pode te separar do amor de Deus, é algo não somente para você entender, é algo não somente para você ouvir falar pelo pastor do púlpito, é algo não somente para você ir até uma EBD escutar e aprender, é algo não relacionado obrigatoriamente a uma faculdade de teologia, é algo para você experimentar, é algo para você viver, é algo para você desfrutar na sua alma, no teu interior. O que eu quero dizer é que o evangelho que eu estou anunciando aqui é algo tão poderoso, não para mudar a tua mente, porque não é academicismo, não para mudar o teu intelecto, porque não é intelectualismo, mas é algo para você desfrutar, é algo acessível, independente da sua classe social, independente se você sabe ler ou não sabe ler, independente de qualquer coisa, Jesus Cristo ama a tua vida, morreu por você, para que você pudesse viver. E se você está se sentindo hoje, e caiu aqui sem querer nesse link, se sentindo alguém perdido, alguém abandonado, alguém derrotado, alguém existencialmente morto, saiba, a salvação, o evangelho da graça de Cristo Jesus é para você. Os portões dos céus podem se abrir para você agora. Você pode desfrutar disso, você pode sentir isso, você pode perceber isso. E essa certeza no teu coração, na tua alma, no teu interior, é algo tão profundo que nada vai tirar essa certeza de você. Nem homem, nem mulher, nem anjo, nem demônio, ninguém. Porque uma vez você
tendo experimentado a realidade de Deus. Não ouvido falar, como Jó disse, eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Não alguém que ouviu de Jesus, mas alguém que nasceu de novo. Não alguém que teve uma aula sobre cristianismo, mas alguém cujo velho homem morreu e um outro nasceu. Alguém que se percebeu imerso nessa graça, imerso nessa misericórdia, batizado no Espírito Santo. Em outras palavras, a realidade do Senhor, meu irmão e minha irmã, não é teórica somente. A nossa fé, ela busca explicação, ela busca reflexão, mas a experiência da fé é algo que a gente prova, que a gente engole, que a gente experimenta. E mais, todos podem experimentar. Porque o que a reforma faz e uma espiritualidade genuinamente protestante é um tipo de espiritualidade, olha que coisa preciosa e linda, que democratiza a experiência do Espírito Santo. Talvez você se sinta indigno de ter essa experiência. Eu quero te dizer, todos nós somos indignos, independente do grau de escolaridade, independente da tua conta bancária, independente da tua capacidade intelectual e cognitiva. É uma experiência disponível para todos. Para todos. E digo mais, penso que os humildes acessam, percebem e são capazes de discernir isso de uma maneira muito mais fácil do que gente que tem que ficar gerenciando investimento, gente que tem que ficar gerenciando problemas, muitas vezes pequenos, perto da realidade do povo. Atos capítulo 2, quando narra que o Espírito Santo desceu sobre eles ali, desceu sobre todos, homens, mulheres, ricos, pobres. A experiência de Deus é acessível para todos. Por fim, o último ponto que eu queria destacar dessa espiritualidade protestante é uma espiritualidade para corajosos. Não é uma espiritualidade para covardes. É uma espiritualidade para gente que tem coragem de experimentar e de viver nessa fé. Coragem para se engajar nessa causa, a causa do Evangelho. Para, como disse o apóstolo Paulo, para não se envergonhar do Evangelho. E é um tipo de espiritualidade que não produz caçadores de bruxas, mas é de gente que é caçada como bruxa, de gente que é caçado como herege, porque a luz da história e os mortos falam, até onde eu aprendi e li, o herege da história era o Lutero, o herege da história era o Wycliffe, era o Hus, esses eram os hereges. E uma espiritualidade genuinamente protestante não se coloca e não se permite vivenciar a experiência da Inquisição. Não é uma espiritualidade desfrutada por inquisidores, mas é uma espiritualidade desfrutada por profetas, com coragem de viver a sua fé. Não é um tipo de espiritualidade feita por pessoas que querem fazer a manutenção da injustiça, mas é vivenciada, experimentada por gente compromissada com a manifestação do reino de Deus no mundo. Gente, e manifestar o reino de Deus no mundo incomoda, porque o mundo é da competitividade, o mundo é da meritocracia, o mundo é dos mais fortes. No mundo você tem os winners e os losers. E o reino de Deus vem e diz assim: losers, vocês são winners. E winners, vocês são losers. Olha, perdedores, vocês são perdedores.
mas pela minha graça e a minha misericórdia, eu vou colocar vocês num lugar privilegiado. E vocês privilegiados, donos de sinagogas, mestres da lei e fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, podem ir para o final da fila. Podem ir para o final da fila. Isso pode parecer duro. Isso pode parecer complicado da gente entender. Mas se eu formos os últimos, se nós formos os marginalizados, se nós formos os pobres em espírito, se nós formos estes, isso se transforma em boa nova, isso se transforma em boa notícia. E quem recebe uma boa notícia dessa, não está interessado em botar outros na fogueira, está interessado em anunciar a boa nova do reino de Deus, através da revelação em Cristo Jesus. Eu queria concluir esse sermão lendo o texto que nós publicamos nas nossas mídias sociais, que diz o seguinte: a reforma é um movimento feito por pessoas corajosas, gente que não ousou se calar diante das contradições de autoritarismos, privilégios e da manipulação do povo, gente com coragem de ir até as últimas consequências para não trair o Evangelho e Jesus de Nazaré. Gente, obviamente, imperfeita. E muitos deles são imperfeitos, muito imperfeitos. Você vê o que cada coisa que Lutero fez. Mas gente fiel à sua consciência e comprometida com os valores do reino. Gente que ousou pensar o seu respectivo tempo, se colocando como voz profética em relação às injustiças. Gente que pagou um preço caro, pagando até mesmo com a vida. Comemoramos um movimento que segue vivo, pulsante, incansável, com gente corajosa em muitos e muitos lugares. Gente comprometida radicalmente com Jesus e os seus ensinamentos. Gente que prega o que Jesus pregaria, fala como Jesus falaria, valoriza o que Jesus valorizaria, se porta no mundo como Jesus se portaria, olha como Jesus olharia. Gente com os pés na terra, na concretude da vida, gente com o coração convicto de que o reino já começou a ser manifesto, e com o coração cheio de esperança, que um dia se manifestará plenamente. Ecclesia reformata et semper reformanda, a igreja está sempre se reformando. Mas mais do que comemorar a reforma, faça parte dela. Ela é feita no poder do Espírito de Jesus de Nazaré, por gente como a gente. A minha oração nessa noite de comemoração desses 503 anos da Reforma Protestante, meus irmãos e irmãs, é para que nós possamos desfrutar dessa espiritualidade protestante, para que nós possamos nos comprometer com Jesus de Nazaré, com o seu Evangelho, radicalmente. E mais, para que eu e você sejamos corajosos, para vivenciar um tipo de espiritualidade que nos coloca num movimento e nos faz constantemente participar desse processo da vida da igreja, como gente genuinamente protestante, genuinamente reformada e genuinamente que está se reformando. Que você, mais do que entender sobre a reforma, a minha oração hoje é para que você experimente a realidade de Deus na tua vida, para que você experimente a tua salvação novamente aí na tua casa, para que você se abra, para que o Espírito Santo sopre sobre você hoje, para que o Espírito Santo fale aos teus ouvidos e que você tenha ouvidos para ouvi-lo. A minha oração é para que você se abra para experimentar algo profundo na tua alma que te transforme. Um vento impetuoso da parte de Deus te trazendo refrigério,
um vento impetuoso da parte do Senhor, trazendo confirmação de que você é um filho, uma filha amada de Deus, independente do que algum guru espiritual te disse, independente do que alguma autoridade espiritual te declarou, te denunciou, te derrubou, independente de qualquer coisa, que você possa experimentar a realidade do Evangelho, esse Evangelho que nós incansavelmente dizemos que nós não nos envergonharemos dele, esse Evangelho que não vai cessar de ser anunciado, para trazer paz para o teu coração, para trazer vida onde há morte, para trazer luz onde há trevas, para transformar realidades concretas, o mundo real, para encher o nosso coração de esperança, de que o reino se manifeste concretamente aqui, mas também um coração cheio de esperança de que o nosso Senhor Jesus um dia voltará e manifestará plenamente o reino dele, esse reino de amor, esse reino de paz, esse reino de justiça. Que esperança maravilhosa, que esperança maravilhosa, que você se alegre, que nós possamos honrar os nossos irmãos e as nossas muitas irmãs que morreram, que se dedicaram pela causa do Evangelho, sendo muitas vezes perseguidos e perseguidas por gente poderosa, mas que não se acovardaram, porque quem se lança na fé, como disse o escritor do Novo Testamento, não é alguém que retrocede, mas é alguém que continua caminhando, firme, olhando com um olhar fixo, naquele que é autor, consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Possamos se agarrar nessa certeza nessa noite. Eu te convido a orar comigo nesse dia. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Pai, por ter inspirado o apóstolo Paulo a nos anunciar que ele não se envergonhava do Evangelho. Ele que comeu o pão que o diabo amassou, o pão que a igreja amassou, o pão que tanta gente amassou. Ele que foi perseguido, que foi açoitado, ele nos escreve, e a tua palavra viva fala hoje, dizendo para nós não nos envergonharmos do Evangelho, porque aqui há poder para salvação, poder para transformação, poder para produzir um tipo de espiritualidade como a de Lutero, que não se acovardou e pegou as suas 95 teses, ele, homem que sabia que era perfeitamente pecador, mas perfeitamente justo em Cristo, pegou as suas 95 teses, colocou na porta da igreja de Wittenberg 503 anos atrás, Senhor, transformando a história da igreja, renovando o movimento do reino de tantas e tantas maneiras, Senhor. Ó Pai amado, não sei quais são as teses nossas que nós temos em mãos, mas eu peço humildemente que o Senhor coloque no nosso coração um coração igual ao teu, que em espírito e em verdade, não em Jerusalém, não em Gerezim, mas em espírito e em verdade, possamos nos deixar levar pelo teu Espírito Santo, Senhor, vivenciando plenamente o poder do Evangelho em nossas vidas. Ó Pai amado, obrigado, porque o Senhor não cessa de falar, o Senhor não cessa de soprar, o Senhor não cessa de nos amar. E obrigado porque a gente pode experimentar a tua realidade. Nós oramos gratos a ti por essa noite, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.